Olá, hoje nós vamos falar sobre as implicações da Covid-19 para quem tem diabetes. É algo que a gente tem ouvido falar muito. Será que tem atingido, tem piorado os quadros? Nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a médica endocrinologista, a doutora Denise Abeche, que é coordenadora do curso de medicina da Unic. Estamos de máscara por uma questão de distanciamento, de cuidados, mas como a doutora também tem que lidar com os pacientes, porque a gente sempre deixa à vontade para os entrevistados depois que nós estamos em distância segura. Então você que nos acompanha todos os dias, às vezes você vê entrevistas sem a máscara, mas é porque nós chegamos, nos acomodamos e depois tiramos. Aqui nós preferimos, então, manter esse cuidado. Doutora, muito bem-vinda por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, à disposição. Bom, já vou lançar essa pergunta que eu anunciei aí. Tem tido implicações? As pessoas que já são diabéticas, piora o quadro quando ela pega o Covid? Sim. A Covid? O diabetes é um fator de risco para agravamento da Covid, né? Então, por quê? Porque o paciente diabético ele tem risco maior de complicar infecções habitualmente, né? E a Covid, como é uma infecção viral e atinge muitas vias respiratórias, né? Tanto altas quanto o pulmão, ela inflama muito o corpo e isso, o diabetes responde como uma elevação da glicose por causa dessa inflamação, né? E tanto a doença quanto o tratamento, porque o tratamento da Covid se baseia também na fase inflamatória, no uso de glicocorticoides, e isso pode favorecer o aumento da glicemia durante o período do tratamento. Então, nós precisamos cuidar do paciente não só por causa da infecção que ele está tendo, né, e com as consequências de hiperglicemia, mas porque ele vai precisar e é necessário que use o glicocorticoide quando indicado, né, pelo infectologista, para controlar a inflamação. Então, nesse momento, a necessidade de interação entre o médico infectologista ou pneumologista e o endocrinologista para acabar controlando, né, uma doença que descompensa por causa dessa infecção. A gente sabe que quem já precisa fazer uma internação já acaba sendo acompanhado nessa questão, né? Sim, com todas essas especialidades. Mas quem está em casa, que tipos de sinais, né, a pessoa pode ter de que está havendo uma complicação, de que essa diabetes está descompensada? Porque às vezes nem sempre a pessoa percebe, né? Muito importante você perguntar isso. Então, assim, é importante que o diabético que está com a infecção com o Covid, que ele faça o controle e o monitoramento mais frequente da glicose pela glicemia capilar, né? Além disso, ele vai perceber os sintomas da descompensação do diabetes, então a boca mais seca, urinar mais, perda de peso, então tontura, a visão mais turva, então isso são sinais ou sintomas de elevação da glicose. Então, assim, é interessante que em vigência da doença COVID, que o paciente diabético tenha um controle mais rigoroso também da sua alimentação, né, da hidratação, que é muito importante. Então, que quanto mais líquido ele tomar, água principalmente, isso ajuda muito a diluir a glicose que está elevada no sangue. Então, isso assim, é muito importante que o paciente que esteja com qualquer infecção, né, a gente está falando da Covid, mas que ele tenha qualquer infecção, que ele sendo diabético, que ele se hidrate mais, porque isso vai ajudar muito a controlar os níveis glicêmicos que estão elevados, né? Claro, a alimentação é fundamental, né? E também o controle e a monitorização da glicose pelo furinho do dedo, pela glicemia capilar, né? Então, isso é muito importante que o paciente faça para acompanhar e tentar controlar o máximo possível, né? Isso independe se a pessoa controla essa diabetes só com medicação ou já usa insulina, não independente, importa. as medidas são as mesmas, tanto para quem não usa insulina quanto para quem usa. Muitas vezes, em função da infecção, a gente precisa usar insulina. Nesses casos, muitas vezes também é temporário esse uso, né? Então, enquanto o paciente está mais grave, a gente usa insulina. Depois, quando ele volta para casa, ele se recuperando, a gente pode voltar para os tratamentos que ele vinha fazendo antes, né? Os pacientes assustam, né? Pensa, agora iniciou a insulina, não vou largar mais. O resto da vida, né? Exato, não. Durante a infecção, o melhor tratamento é a insulinoterapia, né? Em casos descompensados. Então, usar a insulina é muito seguro durante a infecção.
E depois a gente volta, né? À medida que a glicemia vai controlando, a gente vai reintroduzindo a medicação oral. Uhum. E tem relatos de casos de pessoas que não tinham diabetes e desenvolveram depois da Covid? Existe sim. A COVID, eu assim, observo que várias glândulas endócrinas, inclusive o pâncreas, têm sido afetados pela COVID. Então, assim, não só a pessoa que está pré-diabética, muitas vezes ela abre o quadro de diabetes em função da infecção que ela desencadeia, né? E isso pode mexer com a secreção de insulina, né? Aumentar a resistência da insulina, do corpo à insulina. Então, muitas vezes a pessoa não tinha o diabetes e aparece o diabetes em função da doença. Para a gente ser assim, fazendo até um parêntese, que a gente está falando de consequências, mas a gente sei que muita gente até sabe ou imagina, né, a diabetes é aquela doença que não pode comer doce. A gente ouve muito entre os idosos da família da gente, né? Mas eu queria que a senhora explicasse, né, o que é realmente o diabetes, quais os tipos, né, da diabetes, porque é uma doença que não tem cura, na verdade, né? Assim, o diabetes, ele é, na verdade, o que ele é? Ele é uma doença que se caracteriza pelo aumento da glicose no sangue, né? Então, qualquer aumento da glicose fora do nível de normalidade, que é até 99, né, em jejum, de pelo menos 8 horas, se caracteriza uma elevação da glicose. Para a gente considerar o paciente diabético, a gente tem critérios, né? Então, o paciente que tem 2 glicemias, glicoses, né, dosadas, acima de 126, sem nenhum sintoma, nós consideramos como diabético. E o outro critério é uma glicemia em qualquer horário fora do jejum, acima de 200, a gente considera que ele tem diabetes também. Existe um outro exame, que é um exame que mede a diabetes quando já está estabelecida há um tempo, que se chama hemoglobina glicada, né? Esse exame também serve para diagnosticar, para identificar a doença. Ele acima de 6,5, então maior ou igual a 6,5, nós já temos critério para dizer que a pessoa tem diabetes. Então, além disso tudo, a gente tem os sintomas que a gente já falou. Então, a sede excessiva, a urinação, né? Formigamento nos pés, muitas vezes a pessoa já abre o quadro com uma complicação crônica, não sabia que tinha, descobre tardiamente, né, a doença, alterações na visão, tontura e a perda de peso. Hoje, a nossa classificação, assim, grosseiramente, nós temos 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que ele depende de insulina, porque ele tem uma doença autoimune que destruiu o pâncreas e a célula beta foi destruída, então ela não produz insulina, então ele depende de insulina. É o diabetes dos jovens, adolescentes e das crianças. E o diabetes tipo 2, que é onde a gente tem produção de insulina, mas há mais dificuldade dessa insulina agir e outros mecanismos alterados no corpo pelo qual sobe a glicose, tá? Então, a maior proporção de diabéticos que a gente tem é esse tipo 2, né? Que é o do adulto, obeso, mais sedentário, né? Que tem história familiar de diabetes, né? Então, assim, essa é a maior proporção. Mas a literatura fala que os tipo 1 também têm sido mais frequentes do que a gente... Tem aumentado. Tem aumentado. Então, as mudanças de hábito de vida são muito importantes, né? A gente passou e passa por essa pandemia, o sedentarismo é muito ruim, né? Porque a ação da insulina, independente de onde ela vem, do próprio corpo ou recebida externamente, ela melhora com a atividade física. Então, a resistência à ação dela melhora com a atividade física. E muitas pessoas ficaram mais sedentárias, né? Com a pandemia, né? Então, agora que parece que está se conseguindo voltar um pouco ao exercício, né? Quais são, assim, as consequências da diabetes quando já chega num grau extremo? Porque a gente ouve muito falar da questão de, às vezes, precisa amputar a perna, ou fica cego, né? O que pode provocar, né? Se a pessoa não controlar e se deixar levar, então, né, sem esses cuidados. Muito boa essa tua pergunta, porque assim, o mau controle, ou seja, a glicose se manter elevada acima dos níveis que a gente considera ideais, e isso tem que ser combinado do médico com o paciente. Então, em geral, a gente pede que o paciente esteja com uma glicose de jejum em torno de 110 a 130, né? E que no decorrer do dia não passe de 160.
Se a gente não conseguir esse controle, com o passar dos anos, o diabetes, a glicose excessiva vai lesando tanto os vasos quanto os nervos. Então, esse excesso de glicose vai determinando lesão na microcirculação e na função dos nervos e da sensibilidade dos membros inferiores. Então, a gente vai ter complicações na retina, né, onde a microcirculação é muito delicada, vamos dizer assim, e qualquer alteração de glicemia pode levar a alteração nessa microcirculação, no rim, nos membros inferiores, então na sensibilidade, na vascularização. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção e que eu acho que é muito importante é as alterações macrovasculares, que são dos grandes vasos, então coração e cérebro, né? Então, assim, o diabetes, ele determina uma mortalidade muito elevada por doença cardiovascular. Então, daí a necessidade do diabético se controlar bem, né? Então, viver no bom controle para quê? Para evitar as complicações crônicas que são lentas e também as complicações cardíacas, né? E vasculares que são agudas, né? Por exemplo, o infarto ou um derrame, né? Que são as maiores causas de mortalidade entre os diabéticos. Então, assim, falando até, desculpe, mas falando grosseiramente, que eu sei que tem pessoas que resistem porque acham que é bobagem, né? Mas a pessoa não é que ela vai morrer da diabetes, mas das complicações que a diabetes exatamente, traz, as né? complicações, então tem que ter esse alerta, né? Isso, esse alerta. E principalmente, assim, cuidar das complicações relacionadas ao coração, né? E aos vasos, tipo derrame. Então, assim, ter a pressão bem controlada, evitar absolutamente o fumo, né? Porque o cigarro, ele é um grande fator de risco cardiovascular, então ele vai piorar essa microcirculação e a macrocirculação num paciente que já está, né, com ela comprometida. Fazer atividade física, ter uma dieta equilibrada, né, baseada mais em oleaginosas, em proteína, menos carboidrato, né, então cuidar. Já que a senhora já está falando dessa, né, de prevenção, né, eu queria detalhar um pouco essa prevenção. Eu sei que é mito ou realmente o diabético ele tem um desejo maior pelo doce? Tem isso? A proibição determina, é o que faz determina também, né, uma vontade maior, né? Acho que mais é a questão de não ser permitido. Na verdade, não é que não é permitido, ele tem que ser restrito em uma quantidade, né? Então, o que a gente tem que cuidar muito são coisas corriqueiras do dia a dia que ninguém pensa sobre, por exemplo, um suco de laranja. Um suco de laranja vai 4 ou 5 laranjas num copo, né? E isso eleva muito mais a glicose do que uma Coca-Cola, entendeu? Então, assim, às vezes a gente se engana, né? Tá achando que está fazendo uma dieta tão adequada e tomando suco de laranja ou suco de uva, que tem, não tem açúcar, mas o açúcar da fruta também pode subir a glicose, né? Então, nós temos que cuidar, então evitar esse tipo de suco. Os sucos mais indicados para os diabéticos são caju, acerola, maracujá, né? Frutas, limão, sucos adoçados com adoçante, óbvio, e que tenham menor teor de açúcar disponível, né? Que são o açúcar da fruta mesmo, né? Então a gente tem esses cuidados, são coisas simples, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem e acham que está fazendo o melhor pela saúde, né? E aí está tomando um suco de laranja que vai subir muito a glicose 2 horas depois. Né? Eu já ouvi diabético falando, eu não como doce, eu não tomo refrigerante, mas eu como fruta o dia inteiro, são 4 bananas por dia. A quantidade é o problema, né? Isso, um mamão, uma fruta bem doce. Então, assim, na verdade, não é que não pode comer, mas tem que comer numa quantidade limitada, né? Então, isso, se limitar a quantidade, não há problema. Né? É importante, então, que haja um acompanhamento ou uma orientação de um nutricionista? Com certeza. Eu acho que, assim, é fundamental. O tratamento é multidisciplinar, né? Então, a gente precisa que o nutricionista ou a nutricionista acompanhe essa parte da alimentação, né? A gente precisa apoio do oftalmologista para ver o fundo de olho, para ver se já há lesão na retina, mesmo no princípio da doença, porque no tipo 2 a doença é silenciosa, né? Ela não se manifesta tanto. E aí, muitas vezes, a gente já descobre
alterações no fundo de olho no momento do diagnóstico, né? Então, do cardiologista, do vascular, então a gente precisa esse apoio, né? Para ver o paciente como um todo, né? Acho que tem uns 2 anos, eu não vou me lembrar exatamente quando, mas nós entrevistamos um retinólogo, né? Um médico, um oftalmo, que era especialista, e ele falava justamente que a cegueira pela diabetes era, na época, não sei hoje, até essa pergunta, era a única que não se corrigia com cirurgia. Já mudou isso? Realmente não tem jeito? Não mudou. Identificar precocemente a alteração na retina pode ser tratado, né? Então, assim, controlando bem a glicose, e os oftalmologistas, que são os retinólogos, os mais especializados em retina, eles fazem aplicações não só de laser, mas de substâncias que impedem a proliferação dos vasos na retina, né? E o rompimento desses vasos. Mas é uma doença que depois que comprometeu o olho, ou seja, se você pega já no estado de perda da visão, não existe cirurgia para resolver. Então, é muito importante a procura, né, desde o início da doença, de fazer avaliação do fundo de olho, de avaliação dos membros inferiores, do cuidado com os pés. Isso é fundamental. Acho que é muito importante, assim, que o diabético cuide, hidrate bem os seus pés, que se ele não enxerga direito, né, ou tem alguma restrição da visão por outro motivo, às vezes ele tem que usar um óculos ou não usa, e que a outra pessoa cuide dos pés, corte as unhas, não abusar de cuidado de tentar cortar muito rente a unha para não machucar, né? Hidratar bem, fazer. O médico endocrinologista, no momento da consulta, deve sempre examinar os pacientes e examinar os pés dos pacientes, né? Para ver se haja dano circulatório, né? Ou neurológico, porque essas alterações de sensibilidade, elas são detectadas pelo exame físico também, além daquela queixa de dormência, de formigamento, né? Então, o exame físico é muito importante, né? Então, o médico examinando, ele identifica precocemente, ele já dá o alerta para o paciente cuidar mais, para não chegar a ter lesão, ferimento, não cicatriza, e aí segue, às vezes, para uma amputação de dedo, uma coisa mais traumática, né? A senhora falou em atividade física. Que tipos de atividades seriam mais recomendadas para o diabético? Antes de fazer atividade física, é importante fazer avaliação cardiovascular, né? Também, né? É fundamental lembrar isso. Então, ninguém vai se colocar a fazer exercício físico sem fazer um check-up cardiovascular. Mesmo uma simples caminhada? Mesmo assim, uma simples caminhada, eu acho que é bem importante pro diabético, porque o diabético faz muita doença cardiovascular silenciosa, né? Então, é bom ele ir no cardiologista antes. Depois, assim, é ideal que faça exercício aeróbico, né? Assim, 30 minutos, 5 vezes por semana, tem muitos estudos mostrando que é suficiente. Então, você vê que não é nada, 30 minutos, 5 vezes por semana, né? E também exercício localizado para fortalecer a musculatura, mas o aeróbico para o diabético é fundamental. Para ativar a circulação. Para ativar a circulação, para melhorar diminuir o risco de doença coronariana, né? Então, assim, é bem importante. Bom, alguma questão que a gente não abordou, que é para a gente encerrar? Acho que a gente abordou bastante aspectos agora. Ou ressaltar. Eu acho que, assim, é fundamental que a pessoa tenha aderência à dieta, né? Assim, que pense que aquela doença, se você não ter seriedade, não levar ela bem cuidada, ela é muito silenciosa, então ela vai causando essas complicações de forma silenciosa, e aí, num determinado momento, você vai identificar o problema mais tarde, né? Como a circulação ou como a inervação. Uma coisa que eu chamo muito a atenção, essas questões de dormência de membros inferiores e formigamentos. O diabetes, ele, por dar neuropatia, ele dá esse sintoma, mas no nosso meio nós temos a hanseníase, que é uma doença endêmica, né? Então, muitas vezes a gente pega diabéticos que são pessoas que têm sintomas de membros inferiores, de alteração de sensibilidade, e nós temos que fazer diagnóstico diferencial com a hanseníase. Então, tem que lembrar muito disso, porque hanseníase é uma doença que está muito presente no nosso meio e a gente não procura muito, né, fazer o diagnóstico. Então, sempre lembrar do diagnóstico diferencial, né? Então, porque muitas vezes as pessoas ficam constrangidas, né, de falar, é uma doença que tem um certo tabu, ainda, preconceito. Né? Então, é importante que nós, endocrinologistas, a gente sempre procura ver se realmente aquela doença está sendo causada pelo diabetes, aquela alteração,
ou se existe uma outra doença causando essa complicação, né? E não é raro, às vezes, mesmo no consultório, a gente pega paciente que tem hanseníase e que tem diabetes, mas que as complicações estão sendo pela hanseníase, né? Então, eu acho que é interessante isso, né? Sim, porque as pessoas não gostam muito de falar, se pergunta, dizendo, não, eu não sinto nada, eu não tenho dormência, a minha sensibilidade está normal, e você vai examinar, você percebe que tem alteração, né? Então. Na verdade, a gente precisa, hoje, com todas essas lições que a pandemia trouxe, acho que a maior delas é a gente se cuidar, se a gente está aqui, se a gente está vivo, a gente tem que honrar os que se foram, até começando por nós mesmos, né, doutora? Graças a Deus, porque estamos aqui, né, e tentar cuidar o máximo possível quem está aí, assim, essa pandemia mudou muita coisa na nossa vida, né, nos nossos valores, na verdade, né, então, assim, essa questão de distanciamento, né, isso foi muito ruim para as pessoas, para as crianças, né, foi muito ruim, né, para os adultos, para todos nós, né. Nós médicos, a gente continuou meio trabalhando, então foi ruim também, mas eu vejo, assim, as crianças que estão retornando à escola, né, e como elas ficaram isoladas, como o mundo delas mudou, né, então, assim, em 2 anos. Bom, a busca pelas consultas, quem não tem um plano de saúde, todos as ABS, né, todos atendem aqui. Todos, a Unic tem algum lugar específico ou é encaminhado também? A Unic tem um ambulatório escola que tem atendimento da endocrinologia em 3 horários da manhã, endócrino e reumato, né, que são as doenças crônicas que a gente atende lá. No Hospital Geral também. E nas unidades básicas de saúde, todas as unidades, os médicos das unidades são capacitados para tratar diabetes, né? Os casos mais complicados, eles encaminham para atenção, né, especializada. Então, a gente tem o Hospital Júlio Miller, que também é referência, né? Tem uma residência em endocrinologia que também dá suporte. A gente tem um ambulatório do SEM, que é da prefeitura, que também dá suporte. Então, na rede, tanto pública quanto privada, a gente tem bastante acesso, embora essa doença seja uma doença que tem aumentado muito. Eu vi agora o Atlas da Federação Internacional de Diabetes falando em 537 milhões no mundo, em 15 milhões no Brasil, né, e cerca de praticamente 20 milhões na América do Sul. Então, são muitos pacientes, né, e são muitas pessoas precisando. Então, todos nós temos que estar capacitados para o primeiro cuidado, né, e para a prevenção das complicações. Né? E os pacientes, eles têm, inclusive, acesso à insulina e aos remédios gratuitamente, né? Farmácias de alto custo, que precisar, é orientado As também, unidades né? básicas têm, né, medicação fornecida pelo SUS, e a farmácia de alto custo tem as insulinas mais caras, vamos dizer assim, né? E as medicações, algumas medicações mais caras que são necessárias. Né? Tá joia, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, está à disposição. Tá joia. Nós ouvimos aqui, gente, a doutora Denise Abeste, endocrinologista e coordenadora do curso de medicina da Unic, Universidade de Cuiabá. Eu convido você a compartilhar essa entrevista, pelo menos com uma pessoa que você conheça, que tenha histórico da família, ou que tenha suspeita, ou até que tenha diabetes, porque traz muitas reflexões e muitas informações importantes. Então, assim, vamos fazer uma rede, né, para se ajudar, para divulgar informação positiva, informação segura. Nós já tivemos aqui, eu contei para a doutora Denise antes da gente gravar, nós já tivemos pneumologista falando nos reflexos da Covid, neurologista falando, também médico, fonoaudiólogo falando, né, de problemas auditivos. Então, assim, tudo que a gente puder se informar, se orientar e se cuidar, né, até que a gente possa viver com saúde, viver bem e esperar que tudo isso passe e sair melhor do que, com né? certeza. Se a gente fizer, cada um fizer a sua parte. Então, vamos lá, curta e compartilha. A entrevista está no nosso canal do YouTube, está no destaque no RD News, fica lá no RDTV, tá joia? Vamos fazer a nossa corrente do bem. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.